Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e na aula de hoje nós vamos ver a interatividade sobre um ambiente dinâmico, seres vivos e interação. Bom pessoal, é uma aula do ensino fundamental do 6º ano, a componente curricular é Ciências e a unidade temática é Terra e Universo. A habilidade fundamental é identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Nesta aula, você irá aprender a aplicar conhecimentos sobre identificar as camadas da Terra em desenhos e esquemas gráficos, caracterizar as camadas do planeta Terra, desde as 3 camadas internas mais básicas, crosta, manto e núcleo, até a atmosfera, descrever a composição e as propriedades das camadas que estruturam o planeta Terra e comparar a extensão das camadas estruturais em relação ao raio da Terra. Pessoal, a primeira questão é a seguinte, observe a ilustração e faça o que se pede. Nós temos aí a representação esquemática de um ecossistema lacustre. É uma imagem sem escala, as cores são fantasia e a situação não é real. Letra A. Cite componentes vivos da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera presentes na ilustração. A imagem retrata uma parte da biosfera. Você concorda com essa afirmação? Explique. Tentem resolver aí, gente. Já já eu trago a solução para vocês. Turma, a primeira questão a gente resolve da seguinte maneira. Observe a ilustração e faça o que se pede. Nós temos aí, a representação esquemática de um ecossistema. Letra A. Cite componentes vivos da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera presentes na ilustração. Bom, gente, da hidrosfera são todos os que estão na água, que são presentes na água. Então, a gente tem plantas aquáticas, tá? Então, nós temos aí, hidrosfera. Plantas aquáticas. Além das plantas aquáticas, nós temos os peixes. Nós temos, aí nós temos os peixes, Peixe pequeno, peixe grande e as plantas aquáticas. Nós temos aí esse ganso, que também é um animal da hidrosfera. Ganso ou pato. Tá? Isso para a hidrosfera. Para a litosfera, na litosfera, que é a parte que está no solo, nós temos os animais do solo, Nós temos aí esses animais do subsolo. Do solo / subsolo, tá? Nós temos as plantas que estão aí, que tem plantas também que não são só da água, tá? Aqui vocês podem ver da água, mas tem as plantas ali, ao redor, que são da litosfera, que são do solo. Os animais do solo, subsolo e as plantas. E nós temos os da atmosfera. Na atmosfera são os animais que voam, são as aves, como vocês podem ver aí. São as aves e insetos que estão voando. Tá, então a letra A está resolvida. Essa aqui é a letra A. Gente, a letra B fala, a imagem retrata uma parte da biosfera. Você concorda com essa afirmação? Sim, gente. Por que é uma parte da biosfera? Porque a gente pode perceber nitidamente aí a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Além disso, a gente consegue perceber seres vivos e seres não vivos que estão aí presentes. Quem são alguns dos seres vivos que estão aí presentes? A gente pode perceber aí o peixe, o ganso, todos esses animais são os seres vivos, algumas plantas e temos alguns seres inanimados aí também, como a água e o solo e também o ar, O ar a gente não vê, mas a gente sabe que está aí, porque tem ser vivo
A gente sabe que o ser vivo precisa do ar, dos gases que estão dispostos no ar para sobreviver. Então, essa é a resposta da letra B. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira questão e vamos para a segunda. Turma, a segunda questão é a seguinte, ó. Leia algumas informações sobre as bromélias. Bom, as bromélias podem crescer sobre as outras plantas, na superfície de rochas ou no solo. A maioria das bromélias vive em ambientes quentes e úmidos. O néctar da flor pode alimentar beija-flores, morcegos e insetos que acabam transportando grãos de pólen em seus corpos. Algumas armazenam água no centro de suas folhas, servindo de habitat para animais, como pequenos anfíbios. Com base nessas informações, organize: letra A, uma lista dos componentes vivos citados com os quais as bromélias se relacionam e uma lista dos componentes não vivos citados com os quais as bromélias se relacionam. Tentem resolver aí, gente. Já eu trago a solução para vocês. Bom, pessoal, a resolução da segunda questão é a seguinte, ó. De acordo com as informações sobre as bromélias, quais são as informações? Elas podem crescer sobre as outras plantas, na superfície de rochas ou no solo. A maioria vive em ambientes quentes e úmidos. O néctar da flor pode alimentar beija-flores, morcegos e insetos que acabam transportando grãos de pólen em seus corpos. Algumas armazenam água no centro de suas folhas, servindo de habitat para animais, como pequenos anfíbios. Com base nessas informações, organize: letra A, uma lista dos componentes vivos citados com os quais as bromélias se relacionam. Quem são, gente, os seres vivos que estão citados aí? Ó, como a gente pode ver aí, ó, quem são os seres vivos? Beija-flores, morcegos e insetos. Então, ó, animais e insetos. Quem outros seres vivos que temos aí, ó, beija-flores, morcegos, insetos que transportam grão em seu corpo. Alguns animais, né, como vocês podem ver aí, anfíbios, nós temos aí também anfíbios. Então, ó, de acordo com o texto, esses aqui são alguns componentes vivos que as bromélias se relacionam, além de outras plantas, tá, gente? Que aqui fala que elas, a maioria vive em ambientes quentes e úmidos, tal, algumas armazenam no centro, servindo de habitat, como pequenos anfíbios. Elas podem crescer sobre outras plantas. Então, nós temos aí as plantas também, tá? Então, aí são seres vivos. Já os seres não vivos, então, aqui, os seres não vivos, a gente pode ver aí ambiente quente e úmido, rochas, solos, a gente pode dizer aqui que armazenam água. Então, a gente tem a água aí que elas podem armazenar nas suas folhas. Então, pessoal, estão aí. Esses são os seres vivos que não foram listados aí, os seres não vivos, perdão, e esses aqui de vermelho são os seres vivos. Então, gente, a segunda questão está resolvida. Eu espero que vocês tenham compreendido essa relação de ser vivo e ser não vivo. E vamos para a próxima. Turma, a terceira questão é a seguinte, ó. Leia o texto e responda. O boto cor-de-rosa, Inia geoferensis, é um mamífero encontrado nas bacias do rio Amazonas e do rio Orinoco. Não existe um levantamento exato sobre o tamanho da população desse animal. Sabe-se, porém, que ele está diminuindo. O boto cor-de-rosa é caçado e sua carne é usada na pesca da piracatinga. A construção de represas, o afogamento por ingestão de lixo e a contaminação por mercúrio usado na extração de ouros nos garimpos são outras ameaças a essa espécie. Letra A. Qual é o habitat do boto cor-de-rosa? Letra B. Com a destruição do habitat do boto cor-de-rosa por atividades humanas, ameaça a população desses animais? Tentem resolver aí, gente. Já eu trago a solução para vocês.
Pessoal, a terceira questão é resolvida da seguinte maneira. Ó. Ela pede para a gente ler o texto e responder. O texto diz: o boto cor-de-rosa é um mamífero encontrado nas bacias do rio Amazonas e do rio Orinoco. Tá? Não existe um levantamento sobre o tamanho da população desse animal, porém, sabe-se que ela está diminuindo. Ele é caçado e sua carne é usada na pesca da piracatinga. A construção de represas, o afogamento por ingestão de lixo e a contaminação por mercúrio, usado na extração de ouro nos garimpos, são outras ameaças a essa espécie. Qual é o habitat do cor-de-rosa? Gente, como vocês podem ver, o habitat do boto cor-de-rosa é constituído da parte da hidrosfera, especificamente na água doce, tá? Ou seja, não é em todo lugar que você encontra o boto cor-de-rosa, é na água doce e mais basicamente na bacia do rio Amazonas e do rio Orinoco, tá? Bacia dos rios supracitados. Certo? Então esse é o habitat do boto cor-de-rosa. Na letra B pede: como a destruição do habitat do boto cor-de-rosa por atividades humanas ameaça a população desses animais? Gente, se eu sei que ele vive na água doce e na bacia desses rios, se eu for manipular a bacia desses rios construindo represas, jogando lixo, contaminando as águas doces, contaminando a água doce e caçando. Dentro do texto, esses aqui foram as principais ameaças que a gente conseguiu perceber. Se a gente constrói represas, a gente limita a área onde ele vai sobreviver. Consequentemente, se eu jogar lixo, ele pode se engasgar e pode morrer afogado. Se eu contaminar a água com materiais que são nocivos à vida dele, ele vai morrer. Se eu começar a caçar ele para servir de isca para pesca da piracatinga, a gente vai fazer com que a população desse animal diminua. Consequentemente, ele pode até mesmo entrar em extinção. Então, gente, destruindo esse habitat desse animal e promovendo esse tipo de agressão, que isso aqui são atividades antropogênicas, tá? Ou seja, isso aqui só o ser humano pode fazer. A gente vai fazer com que a população dessa espécie diminua a ponto até mesmo dela sumir da face da Terra, tá? Então, essa é a resposta da letra B. Então, gente, a terceira questão é essa. Eu espero que vocês tenham compreendido e vamos para a próxima. Pessoal, a quarta questão é a seguinte, ó. Sobre o ecossistema. Quais características da Terra propiciam condições para a existência da vida? Letra B. Explique por que um lago pode ser considerado um ecossistema. E letra C. Dê exemplos de componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Tentem resolver aí, gente. Já trago a solução para vocês. Pessoal, a quarta questão a gente resolve da seguinte maneira, ó. Quais características da Terra propiciam condições para a existência da vida? Principalmente, como nós vimos, gente, a Terra tem que ter a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Essas aqui são as principais condições para que haja vida na Terra. Porém, todas elas controladas, tá? Não pode ser temperatura extrema, a gente não pode ter gases nocivos na atmosfera, a gente não pode ter, por exemplo, alguns tipos de contaminantes presentes na água, da hidrosfera. Então, tudo isso tem que estar controlado, né? Mas essas são as principais características que um planeta precisa ter para que haja vida na Terra, para que haja vida nele, tá?
Explique por que um lago pode ser considerado um ecossistema. Então, a letra B a gente responde de outra cor. Gente, por que um lago pode ser considerado um ecossistema? Porque nele tem o quê? Tem animais que são seres vivos e tem também a água, que é um ser não vivo. Além disso, por que esse lago pode ser considerado um ecossistema? Porque há uma interação, um interacionismo entre esses seres, vivos e não vivos. Além disso aí, nós podemos perceber que lá no lago, por ser uma parte da hidrosfera, a gente vai ter animais que vivam lá, mas nem todos os animais vão viver, porque nem todos vivem nessas condições, tá, gente? Mas ele pode ser considerado um ecossistema para alguns animais, porém, para todos eles não são considerados, tá? Por exemplo, para todos os animais, nem todo tipo de ser vivo consegue sobreviver exclusivamente em um lago, tá? Então, um lago pode ser um ecossistema para um determinado tipo de ser vivo, porém, para outros ele não é, tá? Dê exemplos de componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Então, gente, como nós vimos, os componentes vivos são os animais. Vou botar aqui letra C. Componentes vivos são as plantas, animais, plantas, animais, insetos, aves e etc. E nós temos aqui de seres não vivos. Para os seres não vivos, isso aqui para os vivos, tá? Para os seres não vivos, a gente tem, por exemplo, a terra, ou o solo, a água, o ar, e daí sucessivamente. Aqui não vivo e aqui vivo. Então, pessoal, essa aqui é a resolução da quarta questão. Eu espero que vocês tenham compreendido e vamos para a próxima. Gente, a quinta questão é a seguinte, ó. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta, uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência. Ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando, assim, letra A, a competição, letra B, o parasitismo, letra C, o inquilinismo e letra D, a predação. Tentem resolver aí, gente. Já já trago a solução para vocês. Gente, a quinta questão a gente resolve da seguinte maneira, ó. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta, uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência. Ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando assim... Qual dessas alternativas aí, gente? A resposta correta é a letra A. Professor, por que a letra A? Porque, gente, se eu coloco todas as sementes no mesmo lugar, por exemplo, se eu tiver vários pés de caju e tiver vários pés de caju na mesma região ali, os filhotes, assim, os brutos perto da planta-mãe, isso vai fazer com que eles possam competir pelos mesmos minerais, pelos mesmos nutrientes, pelas mesmas condições que eles precisam para sobreviver. Por isso, não é considerável que se tenha essa grande quantidade muito próxima. Então, para a gente fazer uma plantação de qualquer tipo de cultivar, a gente precisa ter uma distância considerável, a gente precisa colocar os minerais, os nutrientes, tudo que a planta precisa para se desenvolver.
Por isso que às vezes você não vê plantas muito próximas umas das outras, porque elas vão competir pelo espaço. E quando elas competem por espaço, geralmente por espaço, por alimento, por água, geralmente elas não crescem o suficiente, não crescem o tanto que deveriam crescer. E, consequentemente, não produzem a mesma quantidade de frutos que produziria e por aí vai. Então, é a competição a resposta correta, tá? Essa é a resolução da quinta questão e vamos para a próxima. Gente, a sexta questão é a seguinte, ó. Cite alguns seres vivos que habitam cada um dos componentes da Terra, que são litosfera, hidrosfera e atmosfera. Tentem resolver aí, gente. Já trago a solução para vocês. Pessoal, a sexta questão a gente resolve da seguinte maneira, ó. Cite alguns seres vivos que habitam cada um dos componentes da Terra, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Vamos começar pela litosfera. Então tá, na litosfera, animais que vivem lá, ó, eles pedem seres vivos, tá? Nós temos minhocas, por exemplo, os tatus. Nós temos ali alguns organismos do subsolo. E etc. Então, aqui são alguns dos seres vivos que tem lá, tá? Na litosfera. Agora, na hidrosfera. Na hidrosfera, a gente tem o seguinte. Na hidrosfera, nós temos plantas aquáticas, nós temos peixes, temos baleias, nós temos caranguejos, temos tubarões, inúmeros tipos de animais aquáticos, tá, gente? E outros animais aquáticos. Agora, na atmosfera. Isso na hidrosfera, a gente viu hidrosfera, litosfera, agora vamos para a atmosfera, tá? Na atmosfera, nós temos as aves, nós temos, além das aves, insetos, e etc. Lembrando, gente, que podemos colocar aqui na litosfera também, tá? Animais terrestres. Como o ser humano, os leões, os bois, cachorros e por aí vai, tá, pessoal? Então essa é a resolução da sexta questão, eu espero que vocês tenham compreendido e vamos para a próxima. Turma, a sétima questão é a seguinte, ó. Em sua opinião, o que aconteceria se os peixes do rio, que servem de alimento para o jacaré do Pantanal, desaparecessem? Tentem resolver aí, gente. Já trago a solução para vocês.
Pessoal, a sétima questão é a seguinte, ó. Em sua opinião, o que aconteceria se os peixes do rio que servem de alimento para o jacaré do Pantanal desaparecessem? Pessoal, se os peixes do rio que servem de alimento para o jacaré do Pantanal desaparecessem, o jacaré do Pantanal provavelmente iria desaparecer também. Por mais que a gente saiba que a gente tem uma característica evolucionista, que de acordo com uma necessidade a gente se adapta para sobreviver, nós estamos lidando aqui com um caso de uma pirâmide, uma cadeia alimentar, tá? Na pirâmide da cadeia alimentar, o jacaré, ele se alimenta basicamente de algumas aves que pousam ali, né, ali na água, que ficam vacilando ali, alguns animais que estão ali próximos e principalmente de peixes. Se o peixe do rio é extinto, então os jacarés eles têm que sair do rio para caçar alimento. Então, se eles saem do rio, eles não ficam muito no rio, eles vão sofrer uma mutação. Por quê? Porque eles não vão ficar mais muito tempo no rio. E se eles são seres que vivem bastante tempo no rio, então eles vão mudar várias características. Eles vão passar as próximas gerações a não nadar tão bem, outras mais na frente nem nadar vão saber e por aí vai. Então, se ele precisa sair do habitat que ele está acostumado para obter alimento, consequentemente isso aí vai afetar outros habitats. Por quê? Porque vai ter um predador a mais. Então, já pensaram, se os jacarés saíssem da água, eles iriam para o solo. Consequentemente, eles iriam virar predadores de outros animais, tá? Iriam virar ali, eles iriam caçar outros animais. E, consequentemente, quem consumir esses outros animais vai sofrer. Por quê? Porque vai ter a competição com o jacaré. Então, é muita coisa que é impactada caso, assim, um animal entre extinção, porque ele faz parte da cadeia alimentar e a cadeia alimentar já está totalmente constituída de forma equilibrada. Então, gente, essa é a resolução da sétima questão. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu agradeço a companhia de vocês em mais uma aula do nosso projeto e eu vejo vocês na próxima. Até logo, gente. Tchau, tchau.